Olá, pessoal! Voltando aqui com uma dica bem bacana para vocês. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego, muito embora aí, né, a gente acabe vendo nas situações em que o segurado fica desempregado e o advogado entra com a reclamação trabalhista, não é verdade? Contudo, o seguro-desemprego é um benefício previdenciário. Se ele é previdenciário, a gente tem algumas vantagens aqui que a gente tem que analisar e observar. Quando o segurado, ele não contribui para a Previdência, ele não perde automaticamente a qualidade de segurado. Então, ele tem um prazo estabelecido lá no artigo 15 da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91. Esse período de graça, então, sem contribuir, ele mantém a qualidade de segurado. E o que é bacana você saber? O seguro-desemprego, ele pode prorrogar esse prazo. Então, via de regra, né, o prazo são 12 meses. Então, os prazos lá estabelecidos no artigo 15 vão dizer que, assim que o segurado deixar de verter contribuições, né, se ele for segurado obrigatório, ele tem um período, então, de 12 meses que ele mantém a qualidade de segurado. Se ele tiver percebido, então, o seguro-desemprego, esse prazo pode ser prorrogado por mais 12 meses. Tá? Então, isso que é bacana a gente saber. Porque o segurado que ficou ali, né, sem trabalhar por 24 meses e sem contribuir como facultativo, ele pode ter essa prorrogação, então, por 24 meses, ele mantém a qualidade de segurado. Até um pouquinho mais, porque pelos prazos da Lei 8.212 de 91, o segurado poderia contribuir, né, no mês subsequente, então, e o recolhimento é só no mês subsequente ainda, no 15º dia, então ele não perderia a qualidade de segurado. Então, fica essa dica. Tem que fazer a comprovação, né, do percebimento do seguro-desemprego perante a Previdência Social. Como é que faz isso? Por meio do carimbo do Cine, né, por meio do levantamento, da guia de levantamento do seguro-desemprego, faz essa comprovação. No judiciário, todos os meios de prova são admitidos, então, para fazer jus a essa prorrogação e demonstrar, então, que teve o recebimento do seguro-desemprego. Então, essa foi minha dica de hoje. Aproveita aí, anota aí. Gostou? Curte e compartilha, tá bom? Obrigada e espero você numa próxima dica previdenciária. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Aula de nivelamento. Do que vamos falar hoje? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego é benefício previdenciário. Na maioria das vezes, né, nós vamos nos deparar aí com seguro-desemprego nas situações, então, de demissão, né, involuntária. Nesses casos, o que acontece? A gente vai verificar, né, quais foram as mudanças aí, porque nós tivemos uma MP que alterou um pouquinho, né, o seguro-desemprego. Essa MP foi no final de 2014. Em 2015, a gente teve ela convertida em lei. Então, vamos estudar e entender um pouquinho. Até porque o seguro-desemprego, né, muito embora a gente acabe vendo isso mais na esfera trabalhista, ele é, sim, benefício previdenciário. Se ele é benefício previdenciário, a gente pode utilizá-lo em algumas situações. Então, por exemplo, né, a mais usual e aqui a que mais vai nos servir para o direito previdenciário. Esse benefício, ele prorroga os prazos da manutenção da qualidade de segurado. Então, mantém a qualidade de segurado pelos prazos descritos lá no artigo 15 da Lei de Benefícios, da Lei 8.213 de 91. E esses prazos estabelecidos lá podem ser prorrogados se o segurado comprovar que teve, né, que recebeu o benefício de seguro-desemprego. Então, vejam que este benefício aqui vai ajudar a gente provar o quê? A qualidade de segurado. Pelo período que o segurado deixa de contribuir, verter contribuição para a Previdência Social, ele não perde automaticamente os seus direitos perante a Previdência. Então, existe um período que nós chamamos período de graça.
Se o segurado deixar de verter contribuições, por 12 meses ele mantém essa qualidade de segurado. Se tiver recebido o seguro-desemprego, esse prazo é prorrogado por mais 12 meses. Então, vejam a importância desse benefício previdenciário. Então, a gente vai estudar um pouquinho, entender em quais situações ele vai ser concedido ao segurado, como funciona, quantas parcelas, qual é o valor, quem tem direito a esse benefício, é o que nós vamos ver aqui hoje, então. Tá? A previsão legal ela é constitucional. Então, a Constituição, lá no artigo 201, no seu inciso 3, vai trazer esse direito, né, essa garantia para os segurados da Previdência Social. Qual é a proteção, né, que ele traz aqui? É contra a demissão involuntária. Tudo bem? Então, olha só, lá no artigo 201, no inciso 3 da Constituição, nós temos também o artigo 7º, inciso 2 da Constituição, que traz como um direito social. Então, além de ser um direito previdenciário, ele é o quê? Um direito social. E nós temos também o artigo 28 da Lei Complementar 150 de 2015, que traz o quê? O seguro-desemprego para a empregada doméstica, que é um pouquinho diferente, e a gente vai ver como é que funciona. Então, a Lei 13.134 de 2015 é a lei que foi convertida, né, pela MP, que 665, ela é recente, então é interessante a gente conhecer um pouquinho aqui. Nós temos também a Lei 7.998, ela é de janeiro de 1990, que é a lei que vai regular o quê? Tanto o seguro-desemprego quanto o abono salarial. Tá? E ela instituiu o quê? O Fundo de Amparo do Trabalhador, que é o FATIA, de onde também vem o quê? Todo o recurso financeiro para pagamento desse benefício. E a Lei 10.779, ela é de 2003, também vai dispor sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal. Então, são essas leis aqui que vão cuidar, então, deste benefício previdenciário, que é super importante, nós vimos aí, para fazer o quê? A prorrogação do período de graça. E, assim, conseguir a manutenção da qualidade de segurado. Então, esse seguro-desemprego, ele é benefício previdenciário, sim, e a proteção do risco social serve para proteção, então, da dispensa involuntária, né, imotivada também, ou seja, também vai abarcar os casos de rescisão indireta. E o que é rescisão indireta? A rescisão indireta ela ocorre quando o empregador dá motivos, então, para a rescisão do contrato de trabalho. A previsão legal vem lá no artigo 483 da CLT. Então, há também o direito na ação, né, na rescisão indireta. Então, nas reclamações trabalhistas, é comum os advogados pedirem o quê? A rescisão indireta e, neste caso, também o direito ao seguro-desemprego. Aqui também a gente tem o quê? Auxiliar o trabalhador na busca do quê? De um novo emprego, de um novo trabalho. Tudo bem? Como ele vai ficar desamparado ali, não vai ter o salário por conta da demissão, né? Ele vai ter o quê? Um período de tempo para receber esse benefício, para poder se recompor aí e retornar, então, ao mercado de trabalho. Tudo bem? Quem pode fazer jus, então? O trabalhador formal. O doméstico também, a partir da Lei Complementar 150, em razão do quê? Demissão ou dispensa sem justa causa e também dispensa por rescisão indireta. Trabalhador formal com contrato de trabalho, suspenso em virtude de participação de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, nessa situação, também o segurado pode fazer jus. Aqui não há demissão, só o contrato de trabalho fica suspenso e há o direito. O pescador profissional, também durante o período de defeso. O que é o defeso? Aquele pescador, ele, né, num determinado local, ele faz, né, o jus ali, tem que ficar afastado da sua atividade para procriação daquele, né, peixe que ele pesque, ou daquele fruto do mar. Então, naquele período que ele não pode pescar, existe o direito ao
seguro-desemprego, né, pelo período do defeso. Também nas questões de pessoas que são resgatadas de trabalho escravo. Então, essas pessoas também vão fazer jus a este benefício, tudo bem? Olha lá, o custeio, então, vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador e a gente tem que ficar atento aqui. Tratando-se, então, de relação previdenciária para se verificar a qualidade de segurado, é importante saber se o segurado teve acesso ao seguro-desemprego, para fins de estabelecer o quê? A prorrogação do prazo da manutenção da qualidade de segurado. Tudo bem? Está lá nos parágrafos do artigo 15, vai falar, então, dessa prorrogação. Isso é muito importante aqui para nós, né? Principalmente agora, né, com esse levanta-te-anda do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nós vamos ter que verificar que a carência, por exemplo, são 12 meses. Para aqueles casos que não têm isenção, eu tenho que provar, a partir de nova filiação, que o segurado tem 12 contribuições mensais. Só que se esse segurado está dentro do período de graça e teve elastecido esse prazo por conta do seguro-desemprego, aquela pessoa que o INSS negaria o benefício não teria o benefício negado. Por quê? Dentro do período de manutenção da qualidade de segurado, ele vai preservar todos os direitos perante a Previdência Social e vai poder fazer jus ao quê? Ao benefício pretendido, né? Pleiteado ali, se ocorrer a hipótese de incidência, então. Tá? Por isso que é tão importante a gente manejar, né? Saber onde verificar se teve ou não seguro-desemprego e fazer essa prova perante a Previdência. Então, esse benefício ele pode ser requerido onde? Pode ser requerido na Caixa Econômica Federal, vai poder ser requerido nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, no SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, tudo bem? Em outros postos também que sejam credenciados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesses locais, é possível fazer a solicitação deste benefício. Também temos o quê? Os requisitos. Então, tem que ter o quê? Uma demissão, uma rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Por quê? A demissão aqui é involuntária. Se o segurado pediu as contas, né, como a gente fala aí, né, se ele próprio pediu a rescisão do contrato de trabalho, né, ou ele deu causa a essa rescisão do contrato de trabalho, ele não vai fazer jus ao benefício. Então, aqui tem que provar que foi o quê? Uma demissão sem justa causa. Também, que ele está o quê? Desempregado no momento do requerimento. Então, se ele tiver empregado, né, que é muito comum a gente observar por aí, recebendo por fora, isso é fraude previdenciária. Então, ele não pode estar recebendo o quê? Salário, não pode estar empregado. E isso também informalmente, tá? Também não pode ter o quê? Renda que o mantenha, né? Renda própria de natureza, então, que consiga garantir a sua subsistência. Então, a manutenção, né, da pessoa e também de sua família. Se ele tiver uma renda, também não faz jus. Outra coisa, também não pode estar recebendo benefício previdenciário, exceto, né, o auxílio acidente e a pensão por morte. A previsão legal está lá no artigo 124, no parágrafo único, que vai tratar o quê? Da não cumulação, né, de benefícios com o seguro-desemprego. Então, se for uma pensão por morte ou um auxílio acidente, ok, é permitido. Agora, outros benefícios previdenciários não são. Tudo bem? Então, são exceção esses dois, pensão por morte e auxílio acidente. Também, o que a gente precisa observar aí? O recebimento, né, vai estar, então, ligado a uma demissão sem justa causa, rescisão do contrato de trabalho, e que a pessoa tem o quê? Recebido o salário, tanto da pessoa física ou pessoa jurídica, tudo bem? Então, a gente vai ter o quê? Um grau agora, né? Dependendo da solicitação. Então, se for primeira solicitação é de um jeito, segunda solicitação de outro, e a terceira, outra situação.
Então, se for a primeira solicitação, o que ele vai ter que observar? Nos últimos 18 meses, então, tá? Imediatamente os anteriores à dispensa, vai verificar se pelo menos 12 meses dentro desses 18 tiveram o quê? Salário. Tudo bem? Então, da primeira solicitação, eu vou analisar nos últimos 18 meses se lá dentro tiveram o quê? 12 salários. Na segunda solicitação, isso é um pouquinho reduzido. Então, eu vou olhar nos últimos 12 meses, se pelo menos 9 meses, então, né, anteriores à dispensa, tiveram, então, né, salário. Na terceira solicitação, eu vou olhar o quê? Nos últimos, então, meses, cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, né, quando das demais solicitações. Então, o que a gente vai observar? Tanto quando a gente for receber o seguro-desemprego, a gente não vai poder contar o quê? Com períodos aquisitivos anteriores. Então, entra novamente a contagem. Então, a primeira solicitação, os últimos 12, né? Vou olhar dentro de 18, aliás, 12. Na segunda, nos últimos 12, eu vou olhar se tem 9. E na terceira, eu vou olhar se tem pelo menos 6 meses, né, imediatamente anteriores, de recebimento de salário. Tudo bem? E aqui o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.134, de 2015, vai estabelecer o quê? A determinação do período máximo. Tá? Então, tem ainda um período que observará o quê? Entre o número de parcelas mensais, que é o que a gente vai ver, quantas parcelas mensais o segurado pode fazer jus, na primeira, na segunda e na terceira solicitação, conforme a gente viu. E o tempo de serviço trabalhado. Tá? Então, o tempo de serviço aqui do trabalhador nos últimos 36 meses, que antecederem o quê? A data da dispensa que originou o requerimento do seguro-desemprego, que é vedado o quê? O cômputo de vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, o período aquisitivo do seguro-desemprego não vai entrar, né, já recebido, não vai entrar para esse novo pedido de seguro-desemprego. Tudo bem? E aí eu fiz uma tabelinha para vocês, que aí fica muito mais fácil visualizar, né? Quando a solicitação for a primeira, o que acontece? Ele só vai poder fazer jus, né, se ele contar o quê? Com pelo menos 12 meses. Se ele contar de 12 a 23 meses, ele pode receber 4 parcelas. Tudo bem? Então, isso na primeira solicitação. Ele vai ter que ter pelo menos 12 meses para poder fazer jus. Se ele tiver 24 meses ou mais dentro daquele período aquisitivo, ele vai poder fazer jus a 5 parcelas. Tudo bem? Agora, quando for a segunda solicitação, ele vai buscar dentro de 12 meses pelo menos 9. Então, se ele tiver de 9 a 11, ele recebe 3 parcelas. Agora, se ele tiver de 12 até 23, 4 parcelas. Se ele tiver acima disso, 24 ou mais, são 5 parcelas o recebimento, então, do seguro-desemprego. Quando for a terceira solicitação, esse período cai um pouquinho. Então, de 6 a 11, ele faz jus a 3 parcelas. De 12 a 23 meses, 4 parcelas. 24 ou mais, 5 parcelas. Tudo bem? Então, fica bem no visual aqui para vocês, fica bem fácil, né, fazer essa constatação. Quando for o pedido por bolsa de qualificação profissional, o contrato de trabalho ele tem que estar suspenso para poder fazer jus, tá? De acordo com a convenção ou acordo coletivo também da categoria. E tem que estar devidamente matriculado em curso ou programa de qualificação profissional. Então, vai ter que demonstrar essa situação. A periodicidade e os valores, né, a quantidade de parcela, vão ser os mesmos, conforme a tabela que a gente acabou de analisar. Tá? E o tempo de duração do curso de qualificação também vai ter que ser provado. Tudo bem? Empregado doméstico, que eu disse que é um pouquinho diferente. Põe na tela aí para a gente, diretor.
olha só, ele vai ter que ser, né, sido dispensado sem justa causa, trabalhado exclusivamente como doméstico, e também o período dele vai ser o quê? Mínimo de 15 meses, avaliados num período de 24 meses, tá? Que antecederam a data da dispensa. Então, a dispensa foi hoje, eu vou olhar para os 24 meses anteriores e vou ver se pelo menos 15 meses ali dentro, né, estão com salário efetivamente recolhido. E, óbvio, se o período é de empregado doméstico. Então, olha lá, tem que ter, no mínimo, também 15 recolhimentos ao FGTS, como doméstico. Tá? Não possuir renda própria de qualquer natureza. Tá? Se possuir, aí não tem direito. Não estar em gozo de benefício previdenciário. E aí, lembrando que, se for pensão por morte ou auxílio acidente, são as exceções que é permitido receber juntamente com o seguro-desemprego. Tudo bem? Pescador artesanal. E o pescador artesanal, qual vai ser a prova aqui? A gente vai ter que o quê? Ter uma inscrição como segurado especial no INSS. Também, ele vai ter que possuir a comprovação de venda do pescado, né, para pessoa jurídica ou para cooperativa, aí no período dos últimos 12 meses, que antecederam ao início de defeso, então vai ter que provar, né, o período do defeso também. Não estar em gozo de nenhuma prestação previdenciária, né, ou da assistência social. Então, se for um benefício de prestação continuada, que é o LOAS, ele também vai ter que provar que ele não está recebendo, porque se ele estiver recebendo, também não é permitida a acumulação. Exceto aí, né, todos os casos, auxílio acidente e pensão por morte, que é permitido. Ele vai ter que provar o quê? O exercício da pesca artesanal e também o quê? O período de defeso, que é o período em que a pesca, né, fica limitada por conta da reprodução dos peixes. Então, ele não vai poder pescar nesse período. Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou outra fonte também de renda. Se ele tiver outra fonte de renda, né, diversa da decorrente da atividade pesqueira, ele também não vai poder fazer acesso, né, não vai poder fazer jus ao benefício aqui previdenciário. Tudo bem? Trabalhador resgatado. Então, vai ter que ser comprovada mediante, né, algum termo, regime de trabalho forçado, ou condição análoga à de escravo em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, vai ter que ter alguma documentação que prove, né, que foi resgatado. Então, vai ter uma documentação lá no Ministério do Trabalho e Emprego, e essa comprovação deve ser feita desse modo. Tá? Não estar em gozo de nenhum benefício previdenciário, também, mesma coisa. Né? Não possuir renda própria de natureza suficiente, a manutenção, então, né, sua e de sua família também. Prazo para solicitação. Para cada tipo de segurado, a gente vai ter uma regra. Trabalhador formal, do 7º aos 120 dias, né, subsequentes, então, à rescisão, contados, então, da data da dispensa. No caso da Bolsa Qualificação, durante a suspensão do contrato de trabalho, vai poder fazer a solicitação. Tudo bem? Agora, se for empregado doméstico, ele tem o prazo de 7 a 90 dias para contar, para pedir o benefício, contados, então, da dispensa. Pescador artesanal também tem até 120 dias da data do início aqui da proibição da pesca. Então, da data de proibição, ele tem 120 dias para requerer o benefício. E o resgatado tem até 90 dias também a contar da data do resgate para solicitar esse benefício. Tudo bem? É bom saber porque para cada um, né, modifica, altera-se um pouquinho. O pescador artesanal vai ser o benefício no valor de um salário mínimo. Então, esse benefício ele vai variar de salário mínimo, então ele não pode ser inferior ao salário mínimo, e até o valor de R$ 1.542,24. Tá? Então, é o limite aí. Então, ele vai de 880 até R$ 1.542,24. Tudo bem?
Aqui, para calcular o valor das parcelas, a gente vai considerar a média dos últimos 3 salários anteriores à dispensa. Contudo, a gente ainda tem que fazer uma regrinha. Aí eu vou pedir para vocês olharem aí na tabelinha, que o diretor vai colocar na tela para vocês, que fica mais fácil. Então, a gente tem faixas de salário. Todo ano isso é atualizado, tem uma portaria que atualiza, tá? Então, essa tabela vigente aqui, ela entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2016 e é ela que vale aqui para o ano de 2016. Tá? O ano que vem, ela altera. Então, a faixa de salário. Quem ganha até 1.360,70 daquela média, né, dos últimos 3, vai fazer o quê? Vai multiplicar o valor médio, né, por 0,8. Então, 80% daquele valor. Tá? Agora, quem ganha acima desse valor, até R$ 2.268,05, vai pegar o que exceder de 1.360,70, vai multiplicar por 50%. Né? Então, multiplicando por 0,5, a gente encontra o valor. Esse valor é somado ao valor R$ 1.088,56. Agora, se esse valor ultrapassar, for acima, então, de R$ 2.268,05, o valor da parcela vai ser o quê? O limite aqui, que é R$ 1.542,24. Tudo bem? Então, pescador artesanal, valor de salário mínimo. Os demais trabalhadores faz uma média dos últimos 3 salários. Tudo bem? Vai pegar o quê? Vai multiplicar, quem tiver nessa faixa, por 80%. Nessa faixa aqui salarial, o que exceder, e vai somar, vai, né, tirar 50% e vai somar o valor ali estabelecido na tabela. E o terceiro, então, tem o valor fixo de R$ 1.542,24. Então, esse é o valor das parcelas. Né? Nós vimos que o segurado vai poder receber de 3 a 5 parcelas, dependendo do período aquisitivo e do total de meses que ele tenha antecedentes à dispensa do contrato de trabalho. Agora, para dar entrada nesse benefício, quais são os documentos necessários? Então, documento de identificação, né, carteira de trabalho, previdência social, documento de inscrição no PIS ou PASEP, também que é o NIT, né, que é o número identificador do trabalhador. Vai ter que também provar o quê? A rescisão do contrato de trabalho. Então, pelo termo de rescisão do contrato de trabalho, dá para fazer essa prova. Também, a gente tem aqui documentos de levantamento de depósito no FGTS ou extrato comprobatório dos depósitos. Lembrando aqui que a doméstica vai ter que comprovar o quê? Que tem 15 recolhimentos do fundo de garantia. Né? E também o CPF. Se for aqui também questão do pescador artesanal, vai ter que provar o quê? O período de defeso, né? Se for, por exemplo, o resgatado, ele também vai ter que provar o quê? Que teve resgate mediante, né, algum comprovante do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui, o requerimento do seguro-desemprego, a comunicação de dispensa, é impresso pelo empregador, né, no portal lá, web, portal Mais Emprego, e por meio desse documento, então, vai ser o quê? Dada entrada no requerimento do benefício. Como nós vimos, na Caixa Econômica Federal, nos postos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no Cine e também nas superintendências regionais do Trabalho e Emprego, pode ser feita a solicitação deste benefício. Então, como nós vimos, a principal aqui fundamentação e a principal força desse benefício aqui, além de garantir essa subsistência para o segurado nesse período de dispensa imotivada, sem justa causa, ele também mantém a qualidade de segurado. Ele prorroga os prazos do artigo 15. Por isso, tão importante a gente, né, saber manusear e verificar essa situação e provar essa situação perante o INSS para estabelecer que aquele segurado ainda tem qualidade de segurado. Então, essa foi a minha dica aí para vocês do nivelamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, assista de novo, né? Divulgue aí para os seus amigos, tá bom? Então, até a próxima. Espero você. Tchau, tchau.